Só queria esclarecer este assunto. Sim. Só inclui os filhos. Sim. Quando se diz a família, nem primos, nem enteados, nem tios. É só Presidente da República, Primeira-Dama e os filhos, só. Muito bem. É só isso que queria Está bem. esclarecer. Ok. Então, da próxima vez, deixa outros advogados terminar o que estão a dizer. E quando terminarem, o senhor peça a sua vez a palavra. Eu vou lhe conceder sem palavra. Sim, Mertício. Está bem? Sim. Sim. Vamos continuar? Obrigado, Mertício. Eu acredito que o réu está a ter privilégios que não estão previstos na lei. Eu estava a pedir ou fazer requerimentos ao tribunal. Dirigi-me ao tribunal e não ao réu. Pelo que não nos parece que seja legítimo que o réu questione os nossos requerimentos, interrompendo-nos acima de tudo. Todavia, Meritíssimo, o réu teve a oportunidade de responder. Preferiu não responder. E na dúvida, e para dissipar quaisquer dúvidas, fizemos alguns requerimentos ao tribunal. Por quê? Porque a confirmação do CISI sobre as viagens resulta do requerimento feito pelo assistente ainda em sede da instrução contraditória, para confirmar este facto. Exatamente porque havia dúvidas sobre quem custeou estas despesas. Alguns réus diziam que custearam por fundos próprios, privados. Outros diziam que foi o CIS. Hoje, ontem, aliás, surge uma nova versão, que as despesas do réu Armando Ndambi Guibuza foram custeadas pelo protocolo da presidência. Meritíssimo, o fato do CIS ter confirmado que custeou as despesas daquela deslocação não afasta, eventualmente, uma outra informação que possa vir destes serviços do protocolo do Estado. Provavelmente tenha havido duplicação de pagamentos, não sabemos. Provavelmente estes serviços tenham sido informados desta viagem e dos seus propósitos, porque é o que também está aqui em causa, porque há sempre uma requisição, termos de referências destas viagens. Não é só das despesas, mas é também da organização desta missão, se o destino era exatamente Hamburgo e quais eram os propósitos desta viagem, os integrantes desta missão. Meritíssimo, nós, a instância de assistente, mantemos o nosso requerimento relativamente à organização, propósito desta viagem privada do réu Armando Ndambi Guibuza a Kiel, ou Alemanha, em dezembro de 2011, e, se for possível, também o local da hospedagem. Muito obrigado, meu Deus. Meu caro Dr. Manjate, quem me conhece bem, mas conhece-me bem mesmo, sabe que não dou privilégios a ninguém. E nem beneficio ninguém, nem sou movimentado por ninguém. E não costumo ter medo de nada e nem de ninguém. Quem me conhece bem sabe disso. Mas, como juiz, eu tenho a obrigação de dar ao réu palavra quando ele quiser falar. Quando quiser falar. Ele tem que ter um processo justo e processo legal, e onde ele lhe é dado todas as garantias. E quando o réu quiser falar, ele deve ser dado o direito de falar. É verdade que ele não tem o direito de lhe interromper quando o senhor fala. É verdade que ele não tem o direito
de me interromper a mim quando eu falo, como várias vezes ele faz. E até fez-me pergunta ontem. É verdade que ele não tem o direito de chamar o Ministério Público de senhora e nem de questionar a ela se quer uma garrafa de vinho. O tribunal deve, mas em todos esses casos, por isso eu estou a fazer com ele um trabalho de consciencializá-lo a ser uma pessoa mais calma aqui, para poder responder, porque essa também é a minha função. Este é um tribunal, 6ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. E quem impõe a disciplina aqui sou eu. E para impor disciplina num determinado lugar, não precisa ser, muitas vezes, só com palmatória. Então, ele não tem privilégios. Ele tem o direito de falar sempre que quiser falar. E quando é dada a palavra pelo juiz. Ele queria falar, eu lhe disse para se acalmar até o doutor terminar. Depois eu lhe dei a palavra para ele falar o que queria falar. E ele estava a confundir requerimentos com perguntas. Eu faço sempre esse trabalho de lhe fazer explicar o que é objeto de processo, o que é assistente, o que não só ele, a todos os outros que não têm noções de direito. Ou se tem, mesmo nós que estudamos direito, há coisas que não sabemos de direito. Agora, dizer que eu dou privilégios de alguém, isto só para quem que não me conhece. Quem não me conhece, nada bem. Não costumo dar privilégios. Dou privilégios que estão previstos na lei. No meu dicionário, não tem palavra medo, palavra fugir. Não tem. Quem me conhece bem sabe disso. Eu sou uma pessoa muito educada, muito humilde, respeitosa. Cada um tem seu direito aqui e deve-se dar às pessoas o seu direito. No fim, o juiz vai fazer sentença, vai fazer a sentença e, se julgar aprovados os fatos, vai condenar, sem nenhum tipo de pressão, porque eu não sou de receber pressão. Ponto. Já terminaram os requerimentos? Já terminaram os requerimentos? Já terminaram os requerimentos? Meritíssimo, da instância da assistente, sim. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se me permite usar da palavra. Por favor. Eu gostava de acompanhar o assistente. Dizia eu que gostava de acompanhar o assistente na parte em que solicitou, ou melhor, questionou ao réu se os rendimentos que foram por si auferidos foram declarados e tributados em Moçambique. E eu explico porquê. Repito, eu só gostava que se fizesse constar em ata a resposta do réu relativamente a esta questão do assistente. Há necessidade, naturalmente, por parte do Ministério Público, de verificar se houve ou não crimes de fraude fiscal. A Lei 2/2006, de 22 de março, que estabelece os princípios e normas gerais do ordenamento jurídico tributário moçambicano e aplicáveis a todos os tributos nacionais e autárquicos, estabelece no artigo 199, e passo a ler: será punível com a pena de multa de 30 milhões de meticais até 500 milhões de meticais quem determinar a não liquidação
entrega ou pagamento da prestação tributária ou obtenção indevida de benefícios fiscais, reembolsos ou outras vantagens patrimoniais suscetíveis de causarem diminuição das receitas tributárias quando, a linha A, ocultar ou alterar fatos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou escrituração ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração tributária especificadamente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria coletável. A linha B. Ocultar ou alterar fatos ou valores que devam ser revelados à administração tributária. Por sua vez, o artigo 200 estabelece fraude fiscal qualificada. Os fatos previstos no artigo anterior serão punidos com a pena de prisão maior de 2 a 8 anos e com multa de 100 milhões de meticais a 3 bilhões e 500 milhões de meticais quando se verifiquem as seguintes circunstâncias. A linha E. Tiverem sido utilizadas pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território moçambicano e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável. A linha F. O agente tiver atuado juntamente com outro ou outros com quem se encontre em relações especiais. Como eu dizia, esta é uma matéria, naturalmente, que será objeto de tratamento em processo específico. Não será discutida neste tribunal na fase em que nós nos encontramos. Naturalmente, se o Ministério Público entender que há necessidade do exercício da ação penal por se ter cometido um crime fiscal, naturalmente o Ministério Público vai exercer ação penal. O que o Ministério Público está a requerer, que fique bem claro, é que se consigne a resposta do réu relativamente a esta questão que foi colocada pelo assistente, sem prejuízo de, em sede de processo próprio, o Ministério Público possa fazer as suas diligências. A pergunta é, os rendimentos que foram por si auferidos foram declarados e tributados em território nacional? O réu vai responder sim, não ou não quero responder. É simplesmente para até facilitar, de certa forma, o trabalho que o Ministério Público vai naturalmente desenvolver. Não estamos aqui a querer exercer ação penal neste momento. É exatamente o nosso pedido, é no sentido de fazer consignar a resposta que o réu vai dar em sede desta audiência. É nesse sentido que eu gostava de acompanhar o assistente. Obrigada. Mas, Ministério Público, não estou a ver a pertinência. Porque se ele respondeu, todas as respostas dele vão ser consignadas na ata. Não, eu não percebi. Parece-me que o advogado do assistente levantou uma objeção. Não, o advogado do réu levantou uma objeção relativamente a essa questão. Não. E o assistente pode acompanhar nesse sentido. Ele disse que queria que ficasse um protesto, porque ele não queria que essa pergunta fosse respondida. E eu fiz-lhe a pergunta e ele respondeu, deu a resposta dele. E essa resposta vai ser consignada na ata. Mas porque eu fiz ele responder, enquanto ele não queria, ele disse para eu registrar aqui na ata o protesto dele. Meritíssimo, eu estive a acompanhar e me parece que apenas respondeu a parte relativa à declaração. Após o advogado levantar um protesto relativamente a essa questão. Mas, se eu entendi mal e essa questão está claramente, será claramente consignada em ata, então não há aqui questão a colocar. Sim, é isso que eu estou, por isso é que eu estou aqui. Se está pacífico por isso que eu não